começar a gravação ali. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos a apresentação do filme, né? Do filme. Deixa eu só pegar minha pastinha aqui. Peraí. Do filme sobre a questão da inclusão. Quem gostaria de começar? Senão a gente se atrasa, já passou 5 minutos. Ô, professora, a gente combinou que a ordem das apresentações, mas tá incomodando o áudio porque meus cachorros estão latindo atrás, daí senão eu posso trocar com alguém que ia fazer por segundo. Pode começar, não faz mal. Ah, tá. Só um momento que eu vou abrir aqui. Pode começar, não tem problema. Porque todo mundo vai ter que apresentar mesmo, né? Tá aparecendo aí? Você já compartilhou? Tá vindo. Você é sozinha, Estela? É que o microfone do Nicolas não tá pegando. Ah, tá. Então você dá um F5 que ele abre. Isso, pode começar o Nicolas. Faz o seguinte, o Nicolas escreve aqui, ó, o que ele vai falar, ou você fala por ele, sei lá, tá bom? Eu combinei que eu vou falar por ele. Ele me ajudou a fazer o trabalho escrito, o PowerPoint. Pode começar. A gente decidiu fazer a teoria de tudo, que é a história do cientista Stephen Hawking, e como ele superou a doença dele por causa dos estudos da explosão do Big Bang. No filme, ele retrata a vida dele com a esclerose lateral amiotrófica. Eles deram um prazo de vida para ele, mas não foi cumprido, e com isso ele fez as suas pesquisas. Ele enfrenta a doença dele focando no seu trabalho, e ele no filme transparece as dificuldades que o cientista enfrentou e como afetou a família dele e as pessoas ao seu redor, e também a superação por causa da esclerose lateral amiotrófica. Será que ele tem? Professora, não estou te ouvindo. Não sei se é só eu. Você terminou, Estela? Pera, eu acho que é o problema no meu fone, só um momento. Você terminou a apresentação? Pronto. Eu não estava ouvindo o que você estava falando. Você terminou a apresentação? Aham. Tá. Então, vamos lá. Era a Estela e um... Tá. Então, assim, ó, é um filme bem interessante, realmente, é um filme que eu sugiro, tá? O trabalho, vocês poderiam ter feito uma relação um pouco maior em relação à questão da inclusão, tá? Mas, né, é um bom filme, dá para trabalhar várias questões aí, ok? Estela e o Nicolas, eu não lembro qual era o valor que eu falei, espera aí, deixa eu ver aqui. Pessoal, quem é o próximo grupo já pode ir se organizando. Tá? Para começar, senão nós vamos nos atrasar muito.
Boa noite, professora. Boa noite. Eu só vou achar aqui, pode ir se organizando aí. Eu só quero achar o que eu tinha prometido para vocês. Só um pouquinho. Tá? Só me dei um minuto. Abriu aqui. Deixa eu ver aqui. O que nós combinamos? É que não vai ter prova, né? Então, o livro eu dei 2 pontos, né? O filme, a participação, eu tinha falado em um, mas eu vou dar 2. Ai, como esse computador tá devagar. O filme, eu vou dar 3. A charge eu dei 2, né? Foi isso? Daí o filme. Eu acho que Tá. a charge foi 1 ponto. Não, foi Não, eu 2. mudei depois. Foi 2. Depois eu mudei. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder. Então, o filme é 3, hoje é dia 9 de abril. De abril, senão depois eu me perco. Daí eu vou dar nota errada para vocês. A charge 2. A charge foi que dia? Vocês lembram? Foi na semana retrasada, foi dia. Deixa eu confirmar. Foi quase a última semana de março, né? Foi dia 26 de março. Foi no dia. No dia. Porque depois foi Páscoa. Bem isso, março. Pode, então vamos lá, pode continuar. Então, hoje a apresentação vale 3, tá? Ana, eu acho que se virar, fica melhor a apresentação, virar a imagem. Como estava grande? Ficou bom? Que agora tá pequena. Tá. O grupo é eu, Mariana Dias, a Michele e a Ana Carolina. Assim, tá bom. O nosso filme é O Extraordinário. O filme Extraordinário foi baseado em um livro do mesmo nome, e Isabel e Nate são pais de Olivia e de August Pullman, ou Aug, como é chamado pela família. Aug é um garoto de 10 anos que nasceu com uma séria síndrome genética que o deixou com deformidades faciais. Ele precisou de 27 cirurgias para conseguir respirar e enxergar. Após estudar em casa durante toda sua infância, seus pais decidem que chegou a hora de Aug começar a frequentar a escola. E é nesse momento que começa uma luta para superar todas as dificuldades e para lidar com o preconceito que ele provavelmente irá sofrer. No começo, a adaptação não foi muito fácil. Aug se sentia excluído e algumas crianças, infelizmente, não estavam preparadas para aceitá-lo. Mas quando menos percebeu, Aug já estava começando a fazer uma amizade com um garoto chamado Jack Will. Eles fizeram uma boa amizade, mas infelizmente, ao decorrer do filme, Jack acaba se deixando levar por outros garotos e acaba falando coisas horríveis do Aug e ele escuta. Então a amizade se desfaz. Aug não se sente se sente extremamente sozinho e pensa em desistir da escola. Porém, Aug conta com o apoio e o amor incondicional de seus pais e de sua irmã, que apesar de saberem que a vida não seria fácil para Aug, eles se mantiveram otimistas, mostrando que todos os obstáculos podem ser enfrentados juntos.
E a história também... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, a história também mostra pra gente o lado da irmã dele, da Olivia. A irmã mais velha dele, que ela lida com alguns dilemas, né? Entre a carência que sente por sempre ser um pouco esquecida, por conta das necessidades do irmão, ela sempre fica em segundo plano, né? Mas, por outro lado, ela ama muito ele, né? E também conta, depois de um fato que ocorre, que o amigo dele fala algumas coisas que ele não gosta, ele acaba conhecendo uma outra pessoa, né? Uma outra menina que torna-se amiga dele, a Summer. E ela é muito inteligente e ela vira a melhor amiga dele. O que o ajuda muito a seguir em frente e superar o que ele havia passado com um amigo anterior também, né? E uma outra situação, ele sofre muito bullying na escola em relação à aparência dele mesmo, né? E num dia de aula, Julian, um colega de classe dele, aproveita uma ocasião para humilhar ele, fazendo um desenho com um rosto e com escrita do nome de um monstro de um filme de terror. Em outro momento, quando foi tentar humilhar ele novamente, Jack e Will entrou na frente, então Julian e Jack começaram uma briga. E que fez com que o diretor percebesse que Julian e os amigos estavam fazendo bullying com Og. E prontamente o diretor chama os pais de Julian na escola. E o que a gente pode perceber a partir daí, que a nossa família influencia muito na nossa relação, né? Porque a mãe dele que acaba tirando o Og da foto da escola, né? Por conta de os amigos deles, da família dele ir na casa dele e ficarem perguntando por ele, né? E ela não queria isso. Então, o que a gente percebe também que os pais são extremamente importantes para o comportamento dos seus filhos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a cada superação, Og nos mostra o quanto nossa aparência é apenas um detalhe, e com o passar dos dias, ele começa a encantar todos. Com inteligência e bom humor, ele com o tempo faz amizade com todo mundo e faz com que o bullying acabe, por causa do jeitinho dele. Então, na cerimônia de final de ano, Og recebe uma medalha em Reward Beecher, de sua escola, que seria por sua força e coragem. Enquanto ele caminha até o palco, ele é aplaudido de pé por todos os seus amigos, professores e por sua família. Então, quando ele chega lá, ele faz um discurso muito lindo que emociona. Enquanto eu caminhava em direção ao palco, eu me senti flutuando. Meu coração batia tão rápido. Eu nem sei por que estava ganhando aquela medalha. Eu nem tinha destruído a Estrela da Morte. O que eu fiz foi só terminar o 5º ano, como todos os outros por aqui. Por outro lado, talvez seja o fato de que eu não sou tão comum assim. Talvez se soubéssemos tudo o que as outras pessoas pensam, nós saberíamos que ninguém é comum assim. Todos nós merecemos sermos aplaudidos de pé em algum momento de nossas vidas. Meus amigos merecem, meus professores merecem, minha irmã também, por sempre estar ao meu lado. Meu pai merece por sempre nos fazer rir. E principalmente a minha mãe, por nunca desistir de nada, especialmente de mim. Extraordinário é um filme incrível e emocionante, que nos fala sobre superar os obstáculos, o bullying e o preconceito, de uma forma leve e com bom humor. Nos ensina que não devemos desistir na primeira dificuldade, e também nos mostra como é importante a participação e apoio da nossa família e dos amigos para superarmos as dificuldades da vida. Daí no finalzinho ele fala assim: seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha, e se realmente quiser ver como as pessoas são, tudo o que precisa fazer é olhar. Então, e no final a gente colocou algumas imagens, algumas frases que aparecem no filme. Então, como ele já disse ali, todo mundo deveria ser aplaudido de pé, pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos o mundo. E quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Aí depois tem uma parte no intervalo deles, que ele conversa com o amigo dele,
Eu não gosto de comer na frente dos outros. Como assim? Por quê? Acho que mastigo como uma tartaruga pré-histórica. Sério? Eu também. Então, no final, você não consegue se esconder quando nasceu para se destacar. Então, o nosso trabalho foi este hoje. Muito bem, meninas, muito bem. Se aprofundaram no filme, né? Fizeram lá a relação, trouxeram as referências, tá? Pessoal, alguém quer comentar? Eu acabei, fui ver lá as notas, daí me perdi. Alguém quer comentar em relação. Ai, só um pouquinho. Professora, Oi, posso ser a próxima a apresentar? Porque daí eu vou ter que sair um Ó. pouquinho mais cedo. só um pouquinho, Cris, só um pouquinho. Ah, desliga ali, isso. Então, assim, ó. É que eu desliguei tudo aqui, só um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa da primeira apresentação, ou quer perguntar, ou da segunda? Alguém quer fazer algum comentário? Não, professora. Só que eu achei essas duas escolhas muito legais, porque os dois filmes são muito bons. São ótimos, né? Podem ir já anotando, vocês podem utilizar, né, para alguma outra atividade ou para um estudo. Mais alguém quer comentar? Leiam, né, o livro extraordinário. Então, assim, o primeiro trabalho eu pedi, né, que se pudesse ter se aprofundado um pouco mais. E o segundo trabalho, a única questão, evitar os slides muito cheios, mas isso é para vocês irem melhorando, e evitar a leitura. Evitar de ler, apresenta mesmo, vai contando a história, mas, claro, isso é treinamento, tá bom? Mas os dois grupos irão tirar 3 aqui na nota. Vocês tinham feito uma sequência de apresentação ou não? Quem é o próximo grupo da sequência? Era eu e a Bia, mas se a Cris quiser fazer agora, para ela sair depois. A Cris? Pode ser então, Cris. Pode ser, professora? É porque eu não tô em casa e eu ainda tenho que pegar o ônibus para voltar para casa. Uhum. Tá bom, então. Eu vou compartilhar a tela. Você está sozinha, Cris? Tô sozinha, aham. Você fez o trabalho sozinha? Fiz, aham. Tá ok. Tá aparecendo minha tela? Tá vendo, tá vendo. Pra mim tá tudo preto ainda. Mas está vindo. É só dar um F5, né? Pronto. Apareceu, professora? Sim, pode apresentar, Cris. Então, assim, sai aqui. O filme que eu fiz sobre o menino do pijama listrado, ele é um filme que ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial, e é um filme onde são dois meninos. Um menino, ele tá no campo de concentração, ele é judeu, e o outro menino, ele é filho de militar. Então, ele, né, estaria no outro extremo. Eles acabam se conhecendo, porque a família do Bruno, que é do policial, acaba se mudando para próximo ao campo de concentração, e lá eles começam uma amizade para brincar, para poder interagir, porque os dois estão sozinhos e eles são as únicas crianças que estão ali junto. Esse filme ele foi baseado em um livro. Ele foi um livro escrito assim muito rápido. Ele foi ganhador de muitos prêmios e aí em 2008 ele virou uma adaptação para filme. Então a gente tem um contexto histórico, que era a censura dos meios de comunicação, era um período de muita violência e de muito preconceito religioso. Por isso que os judeus estavam sendo perseguidos naquela época. Inclusive as crianças daquela época, elas sofriam bastante porque logo no começo, até mesmo antes dos 15 anos, elas já eram mortas. Então, a intolerância religiosa, ela se faz presente ao longo da história inteira
né, desde que a gente conhece o Mundo por Mundo, a gente já fala bastante sobre a intolerância religiosa. Ela foi causa de guerra, como a Segunda Guerra Mundial, e até hoje ela é causa de muitas violências, tanto física quanto psicológica, dentro e fora das escolas. O Brasil, aqui no Brasil, a gente tem normas, a gente tem leis para evitar essa discriminação, esse preconceito religioso, mas a gente sabe que não é exatamente assim. E a gente vê bastante isso dentro da sala de aula, onde muitos alunos que não têm, né, que têm uma religião diferente, ou que têm uma religião que não é comum no Brasil, que seria o cristianismo, é um aluno que sofre muito preconceito dentro da sala de aula. Deu certo, professora? Deu. Agora só tem que tirar. Tirar a apresentação. Oi? Fechei. Ok. Então, Pode falar, Cris. então assim, eu, como base, eu trouxe a intolerância religiosa, que é algo que a gente vê bastante acontecendo, principalmente agora, no momento que a gente vive. Mesmo o Brasil sendo um país laico, a gente vê muito, hoje em dia, o preconceito religioso. E no filme, o menino, ele tá dentro do campo de concentração, e o outro menino, numa questão de criança, ele entra para brincar dentro do campo de concentração e ele acaba morrendo, junto com o Shimu, que seria o menino judeu que está dentro do campo de concentração. É muito triste esse filme, né, Cris? Realmente é um filme bem... É um filme bem forte. A cena final, que é a cena que eles são mortos-vivos praticamente, né? Com o gás. Eles, como criança, eles ainda não entendem muito o que está acontecendo, na verdade. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes a gente reclama da situação hoje, mas historicamente já se viveu situações muito piores, que não chega nem aos pés do que nós estamos passando hoje. Muito pior. Né? Por isso que é importante a gente saber da história, saber tudo o que aconteceu para tentar não se repetir, né? Exatamente. A história, né? Ela é um processo de passado, presente e futuro. Né? Ela é a linha do tempo. O passado, o presente e o futuro estão interconectados. Né? Mais alguma coisa, Cris? Não, professora, eu tinha entendido que era para fazer uma coisa assim bem rápida, não era para fazer. Não, ficar contando muito. Pode ser 10 minutos, mas né, seguir a sequência. Fazer a apresentação do filme, contextualizar ele e apresentar as referências. Né? Eram 10 minutos mesmo. Tá? Pessoal, alguém quer perguntar alguma questão para a Cris? Sobre o filme? Não despertou nenhuma curiosidade, nada? Não? Então, muito bem, Cris, né? Sua nota é 3, ok? Próximo Professora, grupo. eu vou ter que sair da aula. Se eu conseguir chegar antes em casa, eu retorno para a aula. Mas qualquer coisa eu assisto amanhã, porque eu tô saindo do trabalho. Não, tudo Por bem. isso que eu tô até pela apresentação no celular, tá bom? Tá ok, então. Obrigada. Boa noite. Tá, ok. Depois eu ponho a aula lá. Próximo grupo, vamos para a sequência. Professora, somos eu, a Vitória e a Juliana. Manda bala. Agora a Vitória vai abrir os... Manda um bala aí, eu quero ver essas meninadas. Esse filme é muito fofo. Tá aparecendo? Não. Agora tá. dá um F5 no computador. Você deu? Agora ele vai. Isso, agora ficou ótimo. Ele morreu, né? Não faz muito tempo que ele morreu, né? Boa noite, nosso trabalho. Sim, ele morreu acho que foi ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim.
Sim, eu até coloquei no próximo slide, vai mostrar. Tá ok. Pode começar. Não, foi Quem não estiver falando, deixa o microfone fazem alguns desligado. anos, mas é mais recente mesmo. O nosso trabalho é sobre o filme do Pat Adams. E pode passar, Vicky. Esse é o Robin Williams, ele interpreta o Pat Adams. A data de lançamento do filme foi dia 25 de dezembro de 1998. E o Robin Williams, ele se suicidou em 2014. E o roteirista desse filme é o Steve. Eita, é difícil, é difícil de falar o nome dele. É Derek, baseado em fatos reais. Pode passar. A sinopse do filme, eu deixei também o trailer do filme no final do trabalho, para quem quiser ver. E em 1969, o Hunter Adams, que é interpretado pelo Robin Williams, ele se internou em um sanatório após ele tentar se suicidar. E ao ajudar os outros médicos e os outros internos, ele descobre que deseja ser médico para poder ajudar as pessoas. E aí ele prefere ajudar no tratamento tendo contato com os pacientes, conversando, criando um vínculo entre médico e paciente. E aí o reitor dele cisma com ele e arranja 1000 motivos para poder expulsar ele, apesar de ele ser o primeiro da turma. Ele é bom em tudo, em todas as matérias do curso. Pode passar. E aí, como eu falei, o filme é baseado em fatos reais, e ele é baseado na história real do médico Hunter Pat Adams da Alegria, e de cuidados médicos, mas também o contato humano entre médico e paciente. E ele se internou no sanatório, como eu falei, após tentar suicídio, e lá surgiu o interesse dele em ajudar as pessoas. E quando ele estudava medicina, quando ele cursava medicina, ele foi muito criticado pelo método de aplicar o risco como forma de recuperação. Pode passar. E as considerações finais é que, assim, o filme mostra que para o paciente poder se curar, não é necessário só o tratamento com remédios. E afins. Ele precisa também do afeto, do carinho, uma conversa. E eu nas referências eu coloquei as informações de onde eu tirei as informações sobre o filme, e eu coloquei o trailer também no final para quem quiser ver. É um filme bem interessante. Se vocês conseguirem assistir, eu super recomendo. Você fez o trabalho sozinha, Bianca? Não, professora, é que como o slide ele ficou curtinho, a gente combinou de eu apresentar os slides e as meninas terminarem falando sobre o filme. Aí elas ainda vão falar. Tá bom. Vicky, se você quiser, pode falar já. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá dando pra... Quem não estiver falando, desliga o microfone, tá dando muito eco. A gente fez algumas observações, né, sobre o trabalho. Teve bastante parte que chamou bastante atenção. No meu caso, o que chamou mais atenção assim, no filme foi a questão do Pat Adams, no caso, ele tentar ser o máximo incluso possível. Às vezes ele chegava no hospital, estava com vários estagiários lá, e as pessoas
chegava, ó, esse paciente aqui, ele tem câncer, ó, esse paciente aqui, ele tá doente por causa disso, e ninguém se mostrava interessado na história da pessoa. E ele era o único, né, que chegava e falava bem assim, qual que é o seu nome? Ele tentava perguntar, saber sobre cada uma, tanto que tem até uma parte lá que mostra a história onde ele conhece uma senhorinha e ela conta que quando ela era mais nova, ela ajudava a mãe dela a mexer um macarrão, e o sonho dela era mergulhar numa piscina de macarrão. E eu achei muito legal essa parte, porque no final do filme, um pouco antes de ser julgado lá, ele realizou o sonho dela, porque ela estava bastante doente, não queria comer, e para ela se sentir feliz, ele ajudou ela dessa forma, realizando o sonho dela, né? E logo depois ele acabou sendo expulso, depois teve todo o processo. Mas eu acredito que o fato dele tentar incluir pessoas me chamou bastante a atenção. Ele sempre tentava ajudar. As pessoas criticavam ele por ser muito feliz, mas a felicidade dele era tanto que contagiavam, no caso, as enfermeiras, as recepcionistas e os pacientes, que muitos deles deixavam de tomar medicamento pesado por estarem felizes ao lado dele. A Ju, se quiser, pode falar. Esse filme me fez refletir bastante o quanto o amor é capaz de mudar as coisas. Que nem o Pet tenta passar que a gente tem que ser feliz enquanto ainda é tempo. Ele ajuda muitas pessoas com a felicidade, ajuda muito, dando o suporte emocional para as pessoas ali, entende? E que nem ele que fala lá, que eu penso, né? Faça o bem e viverá bem. Não tem nada melhor do que ver um sorriso sincero de pessoas que já não esperamos mais sorrisos. Professora, não está dando para ouvir. Mais alguém precisa falar? Não, o trabalho nosso é mais ou menos isso, a gente organizou dessa seguinte forma, cada um falou um pouquinho do que entendeu, e acho que é isso, professora. Tá ok, alguém quer comentar sobre o filme? Mais alguém assistiu? Não? Então, ele tem vários filmes, né? Esse ator, era, né, excelente, mas continua na memória viva do cinema. E ele também tem um filme que se chama Um Estranho no Ninho, que é muito bom, é um filme antigo, mas é um estilo igual ao do Patton Adams, né? E é a questão, né, que o amor cura mesmo. É muito bom. Próximo grupo, vocês também tiraram a nota 3, próximo grupo. Eu e a Jennifer, professora. Pois não. Bom, a gente vai falar sobre o filme Superação, Milagre da Fé, o famoso filme do menino que caiu no gelo, onde o filme conta a história da fé de uma mãe para salvar o seu filho. O John, ele é um menino adotado e ele sofre muito por ele ter sido abandonado. E ele se questiona demais pelo que ou por que aconteceu dele ser abandonado pelos pais biológicos. Em um determinado dia, o John e seus amigos vão até um lago, o lago congelado da cidade, para brincar, para jogar basquete. Eles são apaixonados por basquete. E entre uma brincadeira e outra, o lago congelado ele racha. O John e um de seus amigos caem no lago. E um cara que tem uma mercearia próximo vê o ocorrido, liga para o corpo de bombeiros e logo o corpo de bombeiros já chega para fazer o resgate dos meninos. Por causa da hipotermia, o John ele afunda na água lá gelada. E a Joyce é a mãe do John, a mãe adotiva dele, né? E ela é avisada, ela vai pro hospital, e nesse hospital o John chega sem pulsação já. E quando ela chega no hospital, ela começa a pedir pela vida do filho dela. E após ela conversar com Deus, a pulsação do filho dela volta.
Mas ainda ele continua com os pulmões inchados, ele continua com a cabeça dele toda fragilizada. E ele é transferido para um outro hospital, onde esse outro hospital tem um médico próprio para afogados. E lá, assim que chega no hospital, a mãe dele conversa com o doutor. E esse doutor especializado fala que o diagnóstico do John não é muito bom, não é promissor. E a Joyce pergunta para ele assim, o doutor meio que tá querendo desistir já. E a Joyce pergunta pro doutor, falando que falaram para ela que ele era o melhor doutor que havia naquele hospital e o melhor doutor na especialidade em que o John se encontrava. E ela fala ainda para ele, mentiram para mim? E o doutor fala para ela que não mentiram para ela, que ele sim é o melhor doutor que tem naquela área. Então ela fala para ele fazer a parte dele e que o Deus dela ia fazer o resto. E depois de algumas horas fazendo exames, John fica com... Oi, dá para ouvir? Sim. Que tá travando aqui para mim. Não, é que você bateu e fechou o microfone. Me desculpa. Não, mas agora ok. Tá, depois de muitos exames, foi diagnosticado que tem sangue nos pulmões de John. E a Joyce, ela passa mal com a notícia, porque ela tem problemas de diabetes, e ela fica em observação no hospital. E ela, em uma conversa com o pastor, ela fala que ela sempre tem que ter controle de tudo e de todos. E ela pergunta para o pastor por que ela não consegue resolver essa questão do John. E o pastor fala para ela entregar nas mãos de Deus. E assim ela sai para fora para respirar, para tomar um ar. E ela vai falar com Deus sobre o que está acontecendo e entrega a vida do filho dela na mão dele. E quando ela volta pro quarto, tem um monte de médico em volta do John. E ela pergunta pro marido dela, pro Brian, o que estava acontecendo. E o médico fala que a febre do John aumentou muito e que eles não tinham o que fazer. E ela falou bem assim que era para acordar o filho dela. E para tirar todos os aparelhos. Então, após 72 horas que o John tá no hospital, internado, eles vão desligar o aparelho no dia seguinte. Chega a hora de desligar os aparelhos e a Joyce começa a conversar com o filho dela para ele reagir, para ele lutar para a vida dele. Então o menino acorda e logo que ele acorda assustado. E a Joyce fala que ama muito ele. Então ele começa a se recuperar e o médico volta a falar com ela e fala que foram mais de 48 horas com o pulmão dele cheio de sangue e que ele estava tomando muita adrenalina pro coração dele ficar funcionando. E o médico se questiona bastante e fala que o filho dela é um milagre. Então, após 2 semanas, o John sai do hospital, super recuperado, sem nenhuma lesão, sem nenhum fragmento do que aconteceu com ele. E ele volta andando para casa, ganha o torneio dele de basquete. E esse filme ele é muito interessante porque fala apenas da fé que uma mãe tem para salvar o filho. Se a Jenny quiser comentar agora. Então, daí agora eu separei os detalhes que a gente precisa comentar, que é a superação dele, porque ele, mesmo ninguém acreditando que ele ia conseguir ou que ele tinha a possibilidade de sobreviver, ele estava lutando pela vida. E também ressaltar o apoio, né? Porque ele não venceu sozinho. Ele precisou do apoio dos colegas, da escola, dos professores, dos vizinhos.
dos vizinhos, precisou do apoio de várias pessoas, tanto que foram milhares de pessoas que oraram para salvar a vida dele. Aí mostra que a gente não tá sozinho. Independente da dificuldade ou do problema que você estiver passando, sempre vai ter uma pessoa perto de você que pode te ajudar. E esse filme mostra muito quão é importante as pessoas que estão próximos e quanto a gente precisa da ajuda dos próximos. Porque quando ninguém mais acreditava nele, a mãe dele estava ali. Estava apoiando. Todos achando que ela estava ficando louca, porque como que uma mãe acha que o filho vai sobreviver depois de ter passado mais de 15 minutos debaixo d'água? E ela acreditando que o filho dela ia conseguir sobreviver sim. E ele foi salvo não só pela fé dela, mas também pela força de vontade que ele tinha de sobreviver. Muito bem, quem mais? Só, professora. Você e quem mais? Eu e a Jennifer. Uhum. E a Jennifer, tem mais alguma coisa para falar? Não, era só sobre isso mesmo, professora. Obrigada. Ok. Então, pessoal, as apresentações elas devem ser divididas em tempo igual. Não pode ficar um estudante falar muito e o outro não falar quase nada, tá? Então, daí, mais uma dica aí para vocês. Eu sei que são os primeiros trabalhos que vocês estão apresentando, mas tem que subdividir melhor aí as apresentações, ok? A nota é 3. Próximo grupo. Eu, a Luana e a Isadora vamos apresentar agora, tá, prof? Pode começar. Só vou esperar a Luana compartilhar a tela. Tem mais algum grupo ainda para apresentar? Tem sim, professora, eu e a Isa. Camila e Isabelle. Tá. Ok. Daí tem mais ou não? É só mais 2? Acho que é só a gente agora. Uhum. Tá aparecendo? Tá. Tá ótimo. Esse filme é lindo, né? Eu chorei muito, eu já assisti várias vezes. Então, o filme que a gente escolheu é Os Intocáveis. E o nosso grupo é formado pela Luana, a Isadora e eu, que sou a Thaís. Pode passar. Esse filme é um filme francês, que ele foi lançado em 2011, e eu li alguma coisa sobre ele também ser uma adaptação, assim, porque foi inspirado em uma amizade real. O filme mostra os protagonistas Driss e o Felipe, que o Felipe é uma pessoa que tem tetraplegia e ele vive numa cadeira de rodas, então ele precisa muito de apoio dos enfermeiros e gente para cuidar dele, a fazer algumas atividades durante o dia. E o Driss, ele na verdade, ele nem estava procurando um emprego para ser cuidador, mas o jeito que ele tratou o Philip, como se ele não ligasse para ele viver numa cadeira de rodas, ele fez o Philip se interessar por ele e querer contratar ele por causa da forma como ele foi tratado. O Philip, ele passava os dias muito estressados, então, tipo, ele convivendo com uma pessoa que não tratava ele diferente, que era uma pessoa, como se fosse uma pessoa que tinha movimento total do corpo, fez ele se sentir melhor, porque ele sentia como se ele fosse um coitado na mão dos outros cuidadores anteriores que ele teve. Isso também fez com que o Driss começasse a se apegar mais ao Philip, e também tornou que eles conseguissem achar coisas de interesse, como posso dizer? Interesse em comum. O que eu entendi do filme, o Philip conseguiu se adaptar bem ao Driss para ele não se sentir um coitado, por ele não sofrer a síndrome do coitado, que é até parte do preconceito capacitista. E o Driss conseguiu se
se adaptar ao emprego, porque ele não pensava no Felipe como se fosse uma pessoa doente, assim, uma pessoa totalmente vulnerável, sabe? Ele pensava como se fosse um amigo qualquer e ele queria ajudar. Agora a Isadora vai falar um pouquinho. Então, o filme mostra que o Driss, que pelos atos que ele cometeu, ele teve que ficar 6 meses em uma penitenciária. E nisso, ele foi, como a Thaís disse, foi ajudar o Philip em suas atividades do dia a dia. E ele consegue mostrar para o Philip que ele não é menos capaz de realizar suas coisas por estar em uma cadeira de rodas, por ser uma pessoa que é tetraplégico. Ele consegue mostrar que ele sim consegue incentivar o Philip a correr atrás dos sonhos dele. E um outro ponto muito importante desse filme é porque o Philip, ele não se importou com o passado do Driss. Ele foi muito compreensível com a trajetória dele, mostrando que não importa de onde que a gente vem, e sim quem a gente é no presente. É um filme que ele quebra muitos paradigmas, principalmente desconstrói muitos preconceitos e desigualdades sociais. O longa-metragem, ele quebra aquela falsa ideia que pessoas que possuem algum tipo de deficiência não são mais úteis para a sociedade, que elas não podem seguir seus sonhos. E também ela mostra que a ressocialização de pessoas que são ex-presidiários é muito importante. A gente tem um pensamento na nossa sociedade que ex-presidiários não têm a mesma oportunidade, eles não podem ser ressocializados na sociedade. O que é uma baita intolerância, um baita preconceito, porque sim, as pessoas, obviamente que depende, né, do caso, tem que ter uma segunda chance na sociedade. O descarte dessas discriminações no filme é uma das partes que me deixou mais maravilhada. E é isso. Agora, para finalizar as conclusões, a Luana vai falar um pouquinho. Assim como as meninas falaram, é perceptível que os outros candidatos sempre viam o Felipe com pena. Assim como acontece na nossa sociedade, que a deficiência é vista como um problema, uma incapacidade, e como se isso impedisse eles de terem uma vida plena ou uma felicidade. E a gente percebe, sim, que as pessoas que têm deficiência, elas sofrem, só que eu acho que esse sofrimento não é maior que o preconceito que elas acabam passando, a segregação e a desvalorização que eles passam. E a gente é educado a ter medo do diferente. A gente vive em uma estrutura que não acolhe o diferente, ela exclui o diferente. A pessoa com deficiência, ela sempre é tratada como indigna, incapaz, inválida, e como se ela precisasse de um conserto. A deficiência, ela não é uma doença, e sim uma condição. A gente precisa entender que as ideias, planejamentos, lugares, a forma de ensino, design e a moda que são deficientes por não incluir o diferente. A pessoa com deficiência não precisa de pena, dó, ela precisa de respeito, inclusão, uma vida digna, acessibilidade e ter liberdade de ser quem ela é sem ser diminuída ou julgado por isso. Obrigada pela atenção, esse foi o nosso trabalho. Ok, muito bom. Esse filme é excelente. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre a apresentação das meninas? Não? Eu achei muito bom o trabalho em si, o filme é excelente, eu já assisti várias vezes, Então, só umas dicas para vocês. Não colocar tanta informação nos slides e considerações finais. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. É isso. Ficou muito bom, parabéns. Próximo grupo é a Camila. Camila e Isabela, Isabelle, professora. Tá, mande bala aí.
Vou só tentar projetar aqui. Aham. Pessoal, já vão escrevendo aí, que daí esse é o último grupo? Tem mais algum grupo? Então, daí já escrevam, né? O que vocês aprenderam com as apresentações, o que vocês acharam, e daí a gente vai fazer a avaliação. Quem é que faltou apresentar? A Thalita? Thalita, você vai apresentar sozinha? Tá bom, então tem mais um grupo. Cami, tá aparecendo o PDF? Agora sim, Isa. Ah, então, ótimo. Então, a gente vai falar hoje sobre o filme Como Estrelas na Terra. Ele é drama, né? Foi produzido na Índia, né? A história ali acontece toda na Índia. Foi lançado esse filme em 2007. Ele tem ali 140 minutos, né? A direção foi por Amir Khan e Amol Gupte. E só uma observação muito legal que a Camila conseguiu pesquisar. O diretor desse filme é o professor que vai participar de toda a problematização ali do filme. Então, eu vou contar para vocês como forma de história, e é isso aí, eu vou começar aqui. Hoje vou contar uma história sobre um presente dos céus, uma estrelinha que brilha tão forte quanto o sol. Vou contar a história de Ishan, um menino indiano de 9 anos que passou diversas dificuldades para se adaptar à escola e à rotina. O mundo dele era lindo, brilhava e sua imaginação estava sempre nas alturas. Se divertia com as diversas bugigangas que encontrava nas ruas, no chão e fazia desse simples objeto algo muito especial. Ishan estudava em uma escola regular, a mesma de seu irmão, que era considerado um aluno nota 10 pelo seu esforço e dedicação nos estudos. Muitas vezes, Ishan era repreendido por viver desatento das aulas, com os pensamentos em lugares distantes, e quando tentava participar, não tinha sucesso. Quando lia ou escrevia, as palavras voavam como pássaro, dançavam, se misturavam na frente dele. No fundo, Ishan sabia que estava indo mal nos estudos, mas não foi por falta de esforço. Um dia, seus pais foram chamados na escola. As professoras reclamaram a falta de esforço, de concentração, disseram que o garoto não só estava desatento, como tirava a atenção dos demais colegas, com suas brincadeiras e palhaçadas. Ishan não evoluiu e corria risco de uma nova reprovação, o que levaria à expulsão. Na tentativa de mudar a situação, Ishan foi enviado a um colégio interno. Entre diversos apuros e tristezas, um professor substituto chega ao colégio e, no primeiro contato, percebe que há algo de errado com o menino. Após uma profunda pesquisa sobre a vida de Ishan, o professor de arte chega a uma conclusão. O garoto sofre dislexia. Percebemos claramente que o filme é dirigido por Amir Khan e Amol Gupte, né? Revela um drama sofrido por inúmeras crianças com a falta de atenção. E o filme mostra bastante, mostra todo o sofrimento que esse menino passou. Ele chegou a um estado de depressão muito profunda. O professor chega até comentar, ele trabalha em uma escola especial que se chama Tulipa. Lá tem diversas crianças com síndrome de Down, eu não me recordo dos outros, mas é uma escola especial, bem específica mesmo. E assim, no primeiro momento que o professor identifica que Ishan tem a dislexia, ele tenta, maneiras de ajudar esse menino, porque ele vê o quanto esse menino sofreu e quanto ele se afundou. Ele não sorria,
ele não brincava, ele não fazia nada. Ele adorava pintar, mas nem isso ele estava fazendo. Então, esse professor pediu autorização para o diretor para estar trabalhando com ele em horários diferentes, né, no contraturno, e tentar desenvolver com ele a escrita, a leitura. É muito bonita a forma que o professor tem a paciência com ele, sabe? É muito lindo. E também o professor, ele se emociona com a evolução do Ixan. Ele fala de diversas pessoas que mudaram a nossa história, né, que ajudaram assim na evolução do mundo, como ele dá um exemplo lá, Leonardo da Vinci, que sofria dessa dislexia, inclusive o professor tinha dislexia quando ele era criança, e ele era muito rejeitado pela sua família. Então, por isso, esse amor, esse carinho e essa atenção. Foi uma pessoa que já passou por aquela situação, já sofreu o que ele sofreu, e que ele está tentando fazer a diferença. Ele comenta muitas vezes no filme que todas as crianças têm o direito de estar numa escola regular, ele comenta várias vezes, mas que nem todas as escolas, né, seguem, né, a lei como deveriam, né, e muitas vezes são duras, até demais com as crianças. Eles falam que preparam as crianças para o trabalho, para ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa grande, mas existem, né, outras formas de ser uma pessoa grande. Vou deixar a Camila falar um pouquinho agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Bom, então, assim, o que a gente conseguiu perceber e entender no filme, né, que ele traz ali toda essa questão, essa situação que muitas crianças elas vivem nas escolas, porque a dislexia, infelizmente, ela é descoberta após muito sofrimento, né? Como foi o caso de Ixan, que o autor do filme ele traz para a gente, o que ele quer mostrar, o objetivo do filme é mostrar essa realidade, né? Que muitas pessoas, elas não têm muitas crianças no caso, né? Elas não têm toda essa atenção necessária para que elas possam ter uma descoberta uma descoberta precoce, que vai evitar muito sofrimento, né? Às vezes as pessoas, elas... Diagnóstico, né, Camila? Né? Exato, diagnóstico. Obrigada, professora. Demora um pouco isso, devido a toda essa questão, essa negligência, ele foi muito negligenciado, o filme retrata isso, né? Os professores, ali não tinham essa paciência, a própria família não dava o suporte que ele precisava. Então, o que eu achei muito interessante, até comentei com a Isa, eu fiquei bem emocionada no filme, eu assisti, chorei muito. Eu tenho ele, eu ganhei de presente de um amigo, eu tenho em CD eu tenho ele. Nossa, é muito, assim, bonito, eu achei que foi a escolha perfeita, assim, porque ela traz bem explicadinho ali a questão dele, né, toda a situação que ele vive ali, o Ixan, todo o sofrimento que ele passa, e a questão do amor que aquele professor, ele tem pela profissão dele, e isso me emocionou muito, porque eu realmente entendi ali por que eu queria ser professora, por que eu quero ser professora, né? Além, eu vi assim como uma missão mesmo, né? É olhar cada criança de uma forma individual, nós entendemos isso no filme, cada criança, cada um é cada um, né? E a gente precisa trabalhar de forma individual. Ele tinha ele tem uma questão especial, e o professor conseguiu entender isso e tratar isso, e isso mudou toda a vida dele, trouxe de volta o que ele gostava de fazer, o que ele amava fazer, a família dele conseguiu entender aquilo, superar aquilo junto, então isso foi muito bacana. Então, o que a gente conclui dessa obra, desse filme maravilhoso, é que realmente traz ali para os professores, educadores, os pais, entender qual que é o papel deles, né, na família, na escola, que a escola e a escola e a família têm que trabalhar juntas. Então, isso fez toda a diferença. Então, acho que isso é importante a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso futuro como professor. É isso, professora. Obrigada. Ok, pessoal, esse filme é muito bom. A dislexia, o estudante de dislexia, ele não é considerado um estudante de inclusão hoje, mas daí acaba abrindo os precedentes aí. Porque a dislexia
Quem quiser, pesquise os vídeos da Nádia Bossa. Então, a Nádia Bossa, vale a pena assistir os vídeos da Nádia Bossa. A Nádia Bossa, ela estuda os transtornos de aprendizagem, que eu expliquei lá na primeira aula, que é dislexia, dislalia, descalculia. E tem muitos, às vezes tem adultos que vão se descobrir que são dislexos. Nós temos uma professora no curso de psicologia que ela é dislexa, tá? Então tem problema na leitura, tem problema na escrita, e sofre também, né, bullying e tudo mais. Parabéns para o grupo. Professora, desculpa, só mais uma coisinha que eu esqueci, que eu queria falar, que foi uma frase do filme, tá? Que eu achei bem importante, achei bem bacana. Pode falar rapidinho. Fala assim, ó. Existem pedras preciosas entre nós, que desafiaram os caminhos do mundo, pois podiam olhá-lo com olhos distintos, sua forma única de pensar, que nem todos compreenderam. Sofreram oposição e ainda assim foram vencedores, e o mundo ficou maravilhado. Eu achei bacana porque é a questão de olhar cada um de uma forma, um individual, né? E essas crianças, sejam elas quais sejam a dificuldade que elas têm uma maneira diferente de olhar o mundo à volta delas. E eu acho que isso que a gente precisa sempre ter essa compreensão, né, ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba dizendo, não é bem assim, não é desse jeito, mas é a maneira que aquela criança, aquele indivíduo tem de olhar o mundo à volta dele, né, e isso faz toda a diferença. Então, achei bem interessante, queria só dividir com vocês. Muito bem. Parabéns também para o grupo. A Thaís agora, só falta a Thaís, né? Então, vamos lá. Oi, boa noite. É a Thalita, professora. Tá. Então, fale, Thalita. Boa noite para todo mundo. Professora, eu vou falar sobre o filme do Milagre na Sala 7. É um filme que foi, né, se passou no ano de 80. O Menino é um pastor de ovelhas, e ele tem uma deficiência mental, né, e ele teve um relacionamento, ele teve teve uma filha, a Ova, e morava com a mãe dele. E, infelizmente, o Menino foi acusado de um assassinato injusto, né, que não foi feito por ele. O comandante, que era o pai da moça que faleceu, era uma criança, se aproveitou, né, da deficiência do Menino e colocou a culpa nele, né? E ele foi condenado à forca, aquela coisa que acontecia, né, nos anos 80. É um filme turco, até que a da Netflix não tem dublado, né? Só no idioma deles. E quando o Menino foi preso, ele apanhou muito, porque como foi, né, feito assim, que ele teria matado uma criança, então os presidiários lá, né, com os companheiros de cela dele, judiaram muito dele pelo que, né, tinha acontecido e que não era de fato, né. E o tempo foi passando, né, os companheiros de cela foram vendo que ele não era aquilo realmente, que ele tinha mesmo, né, uma deficiência, que ele era um homem, né, especial, que ele tem um coração muito puro, que ele falava muito sobre a filha. E teve um caso lá que ele acabou ajudando, né, um mafioso, salvou a vida de um mafioso, que é da mesma cela dele, e começou a ajudar ele a trazer a filha a ter visitas, porque ele né, amava muito a filha. E resumindo, né, os presos, né, ajudaram o Neno a sair da prisão colocaram uma outra pessoa. É um filme muito lindo, maravilhoso. E a minha reflexão sobre o Milagre da Sala 7 é sobre o perdão, porque lá tinha muita coisa, né, envolvida dentro da cela,
perdoar, a bondade de um aos outros, né? O respeito pelo que eles começaram a ter pelo Neno, o reconhecimento de não ter feito, né? Porque a polícia em si queria de qualquer jeito, mesmo os policiais vendo que ele não era culpado, e o comandante falou que teria que fazer da mesma jeito. E ter empatia, porque naquela época as pessoas, né, deficiência mental, desculpa a palavra, chamavam que a pessoa seria um retardado, assim, né, que ele era louco e que não tinha nada a ver. O que eu vejo dele assim, ter a empatia pela pessoa, né, pelo próximo, amar mais, ver o que realmente acontece. A gente às vezes se faz de cego, vê uma situação e não quer, né, tipo, se comprometer, e a gente tem que lutar, mesmo que a pessoa não tenha essa disposição. Eu acho que a gente tem que sempre ter o amor ao próximo, né? E como a gente está vivendo num mundo muito que a gente não tem isso, o que mais me chamou a atenção foi esse filme em relação a ver o que realmente acontece, abrir os nossos olhos para o que realmente está acontecendo em relação ao geral, assim. Ok, muito bom, né? Pensar na humanidade. Muito bem, Thalita. Ok, pessoal, vamos lá então. Quem vai falar? O que vocês aprenderam? O que vocês acharam da atividade? Se vocês têm alguma sugestão. Quem não for falar tem que escrever no chat. Vamos lá, todo mundo participando. Professora, eu achei bem interessante. Pode falar, Bia. Não, continua. Você já estava falando, pode continuar. Não, vai, vou falar. Pode falar, te interrompi, vai. Então, rapidinho. Professora, achei interessante. É legal falar sobre filme, né? É um assunto que é legal da gente falar. Tem gente que gosta de assistir filme, né? Aí a gente fala sobre. É bem legal. Eu achei bem interessante. Eu gostei de todos os trabalhos. Os filmes são bem legais. E é isso. Todo mundo arrasou. Tá. Achei incrível. Andressa, agora. Oi, fala, amor. Porque a gente viu o ponto de vista de cada um, de cada filme, e às vezes não era o mesmo que a gente tinha. Então, tipo, todos eles foram uma aprendizagem para mim, pelo menos, para agregar mais. Uhum. Né, a Ana colocou aqui que ela achou incrível todas as apresentações, né, e uma visão de mundo. Alguém levantou a mão. Professora, eu achei bem legal, porque a maioria dos filmes são bastante, tem bastante filme que foi escolhido que é bastante conhecido, e é muito mais interessante você estudar com um filme, a dinâmica é muito melhor do que você ter que fazer uma pesquisa. Eu prefiro 1000 vezes dessa forma, para mim foi bem mais dinâmico, e eu gostei bastante desse modelo de trabalho. Ótimo. Muito bem, Vitória. Vamos lá, quem não falou vai escrever, senão eu vou descontar nota. Vamos. Professora, eu vou falar, mas o meu vizinho Jenny. tá ouvindo música muito alta. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Você fala para ele que eu tô muito brava com ele. Fale. Ele tá como um carro aqui na frente. Mas tá bom. Eu achei incrível a atividade, porque para mim é muito mais fácil aprender assim. Assistindo ou ouvindo do que lendo. Para mim é muito mais fácil. Então, eu achei incrível a atividade. É uma coisa que entra na nossa cabeça e eu nunca tinha assistido esse filme, mas a gente olhou pro filme de uma forma diferente. A gente procurou encaixar ele na matéria. Então, a gente procurou a superação, procurou o apoio das pessoas. E a gente olhou o filme de outra forma. Eu achei incrível. Muito bem. O Nicolas colocou aqui que ele achou muito bom todas as apresentações, bastante as mensagens, né, e vai levar para a vida. Juliana, cadê a Juliana, dona Juliana? Prof, fala, Maria. Eu achei muito interessante, porque todos os temas abordados, né, são sempre bons para a gente aprender o outro lado. Tipo, a gente falou muito sobre a exclusão, mas a gente aprendeu sobre a inclusão, como incluir essas pessoas na educação, como a gente pode fazer isso. E de uma forma dinâmica, né, como todo mundo falou, por filmes. Muito bem.
A Estela, achei muito boa todas as apresentações, foram bem completas, né? A questão da superação das pedras que enfrentamos. Andressa, para mim também é mais fácil aprender assim com filmes, né? Olhar de diferentes ângulos. Quem mais ainda não falou? Bom, professora, para mim também foi bem interessante essa experiência, assim, como filme, como a Vitória falou, né? Ele é um pouco mais claro, assim, a gente, quando lê e quando assiste, ele fica bem mais claro, assim, né? E o que eu aprendi com esse filme, eu não tinha assistido ainda, é um filme bem longo, mas vale muito a pena. E é legendado ainda, né? Eu não gosto muito de filme legendado. Ele Mas para mim foi muito bacana, assim, eu gostei bastante, me prendeu bastante o filme, e o que eu aprendi foi a forma de incluir, como a Mariana falou, porque o professor teve esse olhar carinhoso com o aluno, né, ele tá ali realmente porque ele gosta do que ele faz, porque ele ama o que ele faz, e isso fez toda a diferença. Para mim, e especialmente esse filme, que foi uma escolha que a Isa fez ali, até uma opção que ela deu, para mim, assim, foi uma coisa que depois que eu terminei de assistir, ainda fiquei pensando muito, né, e ali ficou claro por que eu escolhi porque eu escolhi estudar pedagogia. Para mim foi bem bacana essa experiência de olhar com carinho, olhar assim de uma forma especial e diferente para cada um. E os trabalhos das meninas também foram bem bacanas, gostei de todos, achei bem bacana. Ok, vamos ver aqui quem mais escreveu. A Andressa já tinha lido, será? A Sheila achou muito bom, a Andressa, Thaís, gostei muito. Acho que as apresentações também, né, todas maravilhosas, tá. Quem mais falta falar? Todo mundo. Prof, Oi. Eu acho que todos os trabalhos foram muito bons. Eu gostei muito do trabalho da Cris também, que ela falou sobre a intolerância religiosa. E eu acho que todo mundo arrasou. Muito bons trabalhos, gente. Parabéns para todo mundo. Muito bem, tem mais mensagens aqui, leiam em chat aqui. Né, a Mariana, aprendemos muito sobre a exclusão, né, os trabalhos desenvolvidos, eu gostei muito, né, do filme, o Extraordinário, todos, né, eu tinha assistido todos os filmes aqui. Pessoal, mais alguém quer comentar? Então, eu vou dar o meu feedback geral. Então, todos tiraram 3, mas assim, ó, quando eu falo que o trabalho é em equipe, não é para fazer individual. Eu não sei se eu tinha deixado, eu não lembro, então eu não vou discutir essa questão, porque às vezes eu falo as coisas e eu esqueço. Como eu tenho muito aluno, eu tenho 1.500 alunos, então às vezes eu me perco. Eu tenho os alunos de EAD, eu tenho presencial, outro dia eu fui somar, está dando 1.000 e pouquinho. Então, às vezes, eu me perco aí no meio dessa confusão toda, e eu ainda coordeno eventos, né, assinar, que é um monte de coisa, mas... Então, assim, galerinha, pedagogo tem que aprender a trabalhar em equipe, tem que ser tolerante, tem que exercitar o trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe, ele tem 2 objetivos. Vocês pesquisarem, discutirem, e o outro é aprender a trabalhar em equipe. Ok? Então, vamos ficar esperto aí. No geral, mas assim, ó, sempre procurar fazer uma apresentação com slide organizado, com painel, nunca colocar muita informação. Eu sei que era filme, vocês estavam contando a história, então, né, daí fica um pouco mais complexo, ok? Mas, no geral, ficou muito bom. Um trabalho, ele sempre tem que ter uma introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e as referências. Isso é um trabalho base. E todos os filmes trouxeram a questão da inclusão, da exclusão, e é isso, né? É o que eu falo. A teoria, ela está nos livros. Então, se vocês quiserem um conceito aqui de dislexia, vocês vão achar uma infinidade. Se vocês quiserem o conceito
de exclusão, vocês vão achar uma infinidade de inclusão, de deficiência, de leis, está tudo aí. Então, é importante nós termos os conceitos, a parte teórica, sim, mas o mais importante é vocês serem realmente professores inclusivos, flexíveis, tolerantes, abertos. Então, esse modelo de trabalhos que eu uso, como charge, filme, pesquisa de campo e tantos outros modelos, outras ferramentas que eu utilizo para o processo avaliativo, ele tem como objetivo trabalhar essa questão da reflexão, de contextualizar e apresentar uma mudança. Tá? Aqui a Michele colocou, a Isabelle. Pessoal, fiquei bem feliz que vocês gostaram. Nós temos o trabalho da história infantil, mas eu não vou discutir hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos conteúdos. E daí eu explico o trabalho, a gente agenda uma data, tudo certinho. Ok? Alguém quer fazer alguma outra consideração? Por gentileza, fiquem à vontade. Quer falar, Camila? Não? Não? Não, mas, professor, obrigada. Tá? Então, não comecem seu primeiro período a começar a querer escolher coleguinha, tá? Eu sei que a gente tem identificações, você vai se identificar com uma, vocês estão se conhecendo, vocês estão, mas nós precisamos ser pessoas tolerantes. Tolerantes, porque senão você não convive com ninguém. E a escola, além de você lidar com toda a questão do processo de aprendizagem, de currículo, de organização, você ainda tem que lidar com a subjetividade, com o pano de fundo. O que é o pano de fundo de uma escola? O que é a subjetividade de uma escola? É aquilo que a gente não enxerga, mas a gente sente. E uma escola, o coração tem que bater. A escola, ela precisa pulsar alegria, ela precisa pulsar inclusão, ela precisa pulsar tolerância, ela precisa ser um cântico de paz, um cântico de amor, um cântico onde as pessoas possam crescer e melhorar. E daí, se nós, pedagogos, não formos pessoas tolerantes, tá? Eu já conheci excelentes pedagogas, tecnicamente, mas para se relacionar com elas, muito obrigada, eu fujo delas até hoje. O mundo é relacional. Ontem eu estava dando aula para um pessoal que faz psicologia, e de 2 dias, 2 aulas eu batendo na mesma tecla, eles entenderam uma coisa. Que o profissional, o melhor profissional, não é do futuro, melhor profissional hoje e para o futuro. É o profissional de fácil relacionamento. Não é o profissional que discute, mas é o profissional que dialoga. Ele é aberto ao diálogo. Vocês podem ver, eu não tenho partido. Eu sou totalmente contra a escola partidária, a escola que faz lavagem cerebral, eu sou totalmente contra. O papel da escola, o nosso papel é trabalhar a questão da reflexão crítica. Eu vou pegar o lápis e a caneta e vou mostrar para o estudante. Isso aqui é um lápis, isso aqui é uma caneta. O que você acha desse lápis, o que você acha dessa caneta? Eu vou procurar ser um profissional neutro e tolerante. Eu não impus nenhum filme para vocês. Eu não impus nenhuma charge para vocês.
Porque o nosso objetivo, quanto professor, é trabalhar o processo de construção de vocês. Vocês têm que se construir como futuros professores. E é uma construção que depende de cada um de vocês. Vai depender do comprometimento de cada um. Ai, né, apresentar trabalho de filme é fácil, a gente vai lá na internet, né, pega lá a figurinha do filme, joga ali, tá tudo certo. Aí eu pergunto para vocês, hoje, até uma criança, ela nota quando o professor não prepara a aula. Até uma criança. Eu nunca esqueço que eu fui visitar uma escola, eu visitava muitas escolas, hoje eu não faço mais esse trabalho, e eu estava conversando com a diretora, e entrou uma criança de 8 anos na sala, e pediu para eu sair. Ela foi lá dizer que a professora dela só ficava no celular e não dava aula. Então, é muito triste isso. Eu vejo muita gente jogando a culpa no governo, no vizinho, na família, tá? Mas não faz a sua parte. Quem busca culpado não tem tempo de achar solução. O problema da educação é do sistema. Não. O professor na sala de aula, ele tem autonomia. Eu tenho autonomia. O Denis não está aqui vendo a minha aula e dizendo, professora, a senhora tem que dar aula assim, a senhora tem que dar aula assado. Não. Claro que a instituição conhece meu trabalho, eu já estou há muitos anos dentro da instituição. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Então, ser professor é um processo de dentro para fora. Formar pessoas é de dentro para fora. Então, trabalhem o autoconhecimento de vocês. Ok, meninada? Parabéns pelos trabalhos, tá? Eu vou tirar a gravação aqui.